Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Lá nos fundão da Serra do Cipó, onde o vento uiva entre os eucaliptos e a neblina desce pesada, que nem cobertor molhado, tinha uma mulher que todo mundo conhecia por Dona Jurema. Era uma senhora de seus 60 e poucos anos, cabelo grisalho sempre preso num coque apertado, mãos calejadas de tanto lidar com a terra e os bichos. Vivia sozinha numa casinha de adobe no meio do nada, cercada por pasto e mata fechada que se estendia por léguas sem fim. A casa da Dona Jurema ficava numa clareira pequena, rodeada por jequitibás antigo que pareciam guardiões silenciosos. Tinha um terreiro de chão batido na frente, com um poço artesiano de onde ela tirava água cristalina, e nos fundos um pomar com pé de manga, jabuticaba e caju. Era um lugar bonito de se ver durante o dia, mas quando a noite chegava, ganhava um ar misterioso que fazia até os mais corajosos ficarem com um friozinho na barriga. Dona Jurema tinha fama de entendida. Sabia benzer quebranto, curar mal-olhado e fazer chá para todo tipo de moléstia. O povo da redondeza sempre batia na porta dela quando a medicina dos doutor da cidade não dava jeito. Ela nunca cobrava nada, só pedia que trouxessem alguma coisinha do sítio. Um cacho de banana, uns ovos, um pedaço de queijo fresco ou um litro de leite tirado na hora. A fama dela corria léguas. Vinha gente de longe buscar os remédios caseiros que ela preparava com ervas colhidas na própria mata. Tinha chá para dor de barriga, pomada para ferida brava, garrafada para fortalecer o sangue e benzimento para espantar todo tipo de mal. Dona Jurema conhecia cada planta, cada raiz, cada folha que crescia naquela terra abençoada. Mas se tinha uma coisa que ela fazia melhor que tudo, era acompanhar parto. Dona Jurema tinha mão abençoada para trazer criança ao mundo. Já tinha ajudado a nascer mais de 100 menino e menina na região e nunca tinha perdido nem mãe nem bebê. As mulheres grávidas procuravam ela desde os primeiros meses e quando a hora chegava, mandavam buscar a Dona Jurema, não importava a hora nem o tempo que fizesse. Era uma tarde de março quando tudo começou a desandar. O calor tinha apertado durante o dia. Mas agora que o sol estava se pondo devagar, pintando o céu de vermelho sangue, uma brisa fresca começou a balançar as folhas dos eucaliptos. Dona Jurema estava no quintal cuidando das galinhas quando ouviu o primeiro gemido vindo lá do fundo do pasto. No começo, pensou que fosse alguma res que tinha se machucado, talvez pisado num buraco ou se enroscado no arame farpado. Acontecia direto, principalmente com as novilhas novas que ainda não conheciam bem o terreno. Mas tinha alguma coisa naquele som que arrepiava os cabelos do braço. Era um gemido comprido, doloro, que não parecia de bicho nenhum que ela conhecesse. Dona Jurema parou de espalhar milho para os frangos e ficou escutando. O gemido vinha em ondas, ora mais forte, ora mais fraco, mas sempre com aquele tom de sofrimento que cortava a alma. As galinhas também perceberam que tinha alguma coisa estranha no ar. Pararam de ciscar e ficaram quietas, com as cabeças levantadas, escutando. O velho Trovão, um cão vira-lata que tinha aparecido na propriedade anos atrás e nunca mais saiu, começou a rosnar baixinho. Os pelos do pescoço dele ficaram arrepiados e ele se encolheu atrás da perna da Dona Jurema, coisa que nunca fazia. Trovão era corajoso. Já tinha espantado onça e até jararacuçu, mas agora estava tremendo que nem folha no vento. Pegou a lanterna de pilha que sempre deixava no batente da porta e saiu para ver o que era. As sandálias de dedo faziam barulho na terra batida do terreiro e os grilos cantavam alto que nem coro de igreja. Mas conforme foi se aproximando da cerca que dividia o pasto da mata, até os grilos foram ficando quietos, que nem se tivessem medo de alguma coisa. O gemido foi ficando mais claro.
Não era de bicho ferido, não. Era gemido de gente. Gemido de sofrimento que vinha lá das profundezas da mata escura, onde nem a luz da lua cheia conseguia penetrar entre as copas cerradas das árvores. Era um som que fazia o sangue gelar nas veias, um lamento que parecia carregar toda a dor do mundo. Dona Jurema parou na cerca e ficou escutando. O coração batia descompassado no peito magro. Em 40 anos morando ali, criando porco, galinha e cuidando da horta, nunca tinha ouvido nada igual. Era um lamento que subia e descia, que parecia vir de todo lado ao mesmo tempo. Às vezes ficava fraquinho, quase sumindo no barulho do vento nas folhas, e de repente voltava mais forte, mais desesperado. "Quem tá aí?" gritou ela, segurando a lanterna com as duas mãos trêmulas. "Tá precisando de ajuda? Tá machucado?" O gemido parou na hora que nem alguém tivesse tampado a boca com a mão. O silêncio que ficou foi pior que o barulho. Até os grilos pararam de cantar. Só se ouvia o vento balançando as folhas do jequitibá e o coração da mulher, batendo que nem tambor de festa junina. Era um silêncio pesado, carregado, que parecia esconder alguma coisa terrível. Dona Jurema ficou ali parada uns 5 minutos, esperando. A lanterna iluminava uns metros da mata, mas não conseguia furar a escuridão densa que se escondia entre as árvores. As sombras pareciam se mexer sozinha, tomando forma de bicho estranho e gente sem rosto. Quando já estava pensando em voltar para casa e trancar tudo, ouviu passos na mata. Não eram passos normais, não. Eram pisadas pesadas, arrastada, como se alguém tivesse dificuldade para andar ou estivesse carregando alguma coisa muito pesada. E vinham na direção dela. Devagar, mas certeiro, pisando em galho seco que estralava que nem osso quebrando. A lanterna tremeu na mão da mulher. O feixe de luz cortava a escuridão entre as árvores, mas parecia que a própria escuridão lutava contra a luz, engolindo ela que nem boca de lobo. As sombras dançavam que nem alma penada, e cada movimento fazia o coração da Dona Jurema pular dentro do peito. Os passos foram se aproximando devagar. Tac, tac, tac. E junto com eles voltou o gemido. Mais baixo agora, mais rouco, que nem alguém que tivesse a garganta machucada ou tivesse gritado tanto que perdeu a voz. Dona Jurema quis correr, mas as pernas não obedeciam. Ficou ali que nem estátua de sal, segurando a lanterna e rezando baixinho uma Ave Maria, que a mãe tinha ensinado quando ela era menina. As árvores começaram a balançar, mesmo sem ter vento. As folhas sussurravam uma música triste que parecia vir de muito longe, de um tempo muito antigo. E no meio desse sussurro, Dona Jurema começou a escutar uma voz. Era uma voz de mulher, fraca e distante, falando palavras que ela não conseguia entender direito. Foi então que ela viu. No meio da mata, entre duas árvores grandes cobertas de cipó, apareceu uma figura. Era uma mulher, ou o que tinha sobrado de uma mulher. Vestia um vestido branco que um dia deve ter sido bonito, mas agora estava sujo de terra preta e manchas escuras que podiam ser sangue ou qualquer coisa pior. Os cabelos compridos, que antes eram bem cuidados, agora caíam na cara magra que nem cortina rasgada. A mulher andava curvada, com uma das mãos no peito, como se tivesse alguma ferida que não parava de doer. A outra mão pendia do lado do corpo, balançando que nem galho morto. Cada passo que ela dava deixava uma marca escura na terra, e dessas marcas subia uma fumacinha fina que sumia no ar da noite. Dona Jurema reconheceu ela na hora, mesmo com aquela aparência terrível. Era a Dona Sebastiana, a parteira que tinha morrido 3 meses atrás de um câncer danado que comeu ela por dentro que nem formiga come pau podre. Todo mundo na região conhecia a Dona Sebastiana. Ela tinha ajudado a trazer ao mundo mais da metade das crianças da redondeza, incluindo os netos da própria Dona Jurema. Dona Sebastiana tinha sido uma mulher bonita e forte, com mão firme e coração grande.
Sabia exatamente o que fazer na hora do parto, como acalmar a parturiente, como dar força na hora da dor, como receber o bebê com carinho. Ela dizia que cada criança que nascia era um milagre de Deus e tratava cada nascimento como se fosse o primeiro que ela presenciava. Mas aquilo que estava parado na beirada da mata não tinha nada da bondade da dona Sebastiana. Os olhos eram 2 buracos escuros na cara caveira, e a boca estava aberta num grito silencioso que mostrava dentes podres e uma língua preta que nem carvão. A pele, que antes era morena e lisa, agora estava cinza e descascando que nem pintura velha. Ela levantou o braço magricela, todo cheio de ferida e mancha roxa, e apontou para Dona Jurema. O dedo dela era comprido e ossudo, com unha crescida que parecia garra de bicho. Você... A voz saiu arrastada, cheia de eco, que nem se viesse de muito longe ou de debaixo da terra. Você me deixou morrer. Dona Jurema sentiu as pernas amolecer que nem gelatina derretida. Lembrou do dia que Dona Sebastiana tinha batido na porta dela, toda amarelada pela doença, os olhos fundo na cara magra, pedindo um chá para dor que não deixava ela dormir nem de dia nem de noite. Ela tinha dado chá, sim, o melhor que sabia fazer, com erva de Santa Maria, hortelã e um pouquinho de ópio que tinha conseguido na farmácia da cidade. Mas sabia que não ia adiantar nada. O câncer já tinha tomado conta de tudo, espalhando que nem praga de gafanhoto. 2 dias depois daquele encontro, Dona Sebastiana foi internada no hospital da cidade. E 3 dias depois disso, morreu na cama fria do hospital, longe da terra que tanto amava, longe das pessoas que tinham nascido por suas mãos. Eu fiz o que pude, Sebastiana, gaguejou Dona Jurema, a voz saindo fraca que nem suspiro de criança. A doença era maior que qualquer remédio, era vontade de Deus. A figura na mata soltou um grito que cortou a noite que nem facão afiado. Os passarinhos que estavam dormindo nas árvores voaram todos de uma vez, batendo asa desesperado e piando de susto. O grito ecoou pela serra inteira, subindo e descendo que nem canto de alma penada, fazendo até as pedras tremer. Quando o eco sumiu, Dona Sebastiana começou a falar de novo, mas agora a voz dela estava diferente. Era mais áspera, mais raivosa, cheia de uma amargura que cortava que nem vidro. Deus! Deus! A voz subiu tanto que fez as folhas das árvores balançar. Onde é que estava Deus quando eu estava gemendo de dor na cama? Onde é que estava Deus quando eu implorei para você me dar alguma coisa mais forte para a dor? Dona Jurema se lembrou daquele dia. Dona Sebastiana tinha chegado na casa dela se arrastando, apoiada num pedaço de madeira que usava como bengala. Os olhos dela estavam vidrados de dor, e ela suava frio mesmo com o calor de dezembro. Tinha pedido, implorado por alguma coisa que fizesse a dor parar, nem que fosse só por algumas horas. Eu não tinha nada mais forte, sussurrou Dona Jurema. Você sabe que eu não mexo com essas coisas perigosas. Mentirosa! O grito da Dona Sebastiana fez a cerca balançar que nem se um vento forte tivesse passado. Você tinha sim, você sempre teve, mas não quis me dar porque tinha medo, medo de se meter em encrenca. E era verdade. Dona Jurema sabia fazer um chá mais forte, umas misturas que aliviavam dor terrível, mas que podiam ser perigosas se usadas errado. Tinha aprendido com a avó, que tinha aprendido com a bisavó, numa corrente de conhecimento que vinha de longe. Mas eram receitas que ela guardava só para casos extremos, para quando não havia mais nada a fazer. Naquele dia, quando viu Dona Sebastiana sofrendo daquele jeito, pensou em fazer o chá forte, mas teve medo. Medo de dar alguma coisa errada, medo de acelerar a morte da amiga, medo de se meter em problema com a lei. E por causa desse medo, deixou a amiga sofrer. Dona Sebastiana começou a se aproximar da cerca. Cada passo dela deixava uma marca escura na terra, que fumegava como se estivesse pegando fogo.
O cheiro que vinha junto com ela era de decomposição. Um cheiro doce e enjoativo de carne podre misturado com terra molhada e flores murchas. Seus remédios não prestaram para nada. A voz dela agora estava mais próxima, mais real, mais aterrorizante. Eu sofri muito, dias e noites de agonia, e você podia ter acabado com isso. Enquanto falava, Dona Sebastiana ia se transformando. A pele dela ficava mais cinza, mais podre. Vermes começaram a aparecer nos buracos do rosto e uma água escura escorria dos olhos que nem lágrimas de lama. O vestido branco foi ficando mais sujo, mais rasgado, mostrando feridas abertas no corpo esquelético. E agora você vai sofrer também. A voz dela virou um sussurro gelado que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Vai sofrer como eu sofri. Vai sentir a dor que você me deixou sentir. Dona Jurema conseguiu mexer as pernas e deu um passo para trás, depois outro. A lanterna tremeu tanto que a luz ficou piscando, fazendo a sombra dançar que nem demônio numa noite de sabate. Ela sabia que tinha que correr, mas não conseguia tirar os olhos daquela coisa que tinha sido sua comadre, sua amiga de décadas. Foi quando a cerca começou a balançar sozinha. As mourão de madeira gemeram que nem pessoa com dor, e os arame farpado cantaram que nem corda de viola desafinada. Dona Sebastiana pôs a mão ossuda no arame e começou a passar por ele, que nem se o arame não existisse. A carne podre dela se cortou e sangue preto escorreu, mas ela não pareceu sentir nada. O sangue que pingava da mão dela não era sangue normal. Era grosso que nem mel e tinha um cheiro de ferro velho misturado com enxofre. Onde pingava, a terra chiava e fumegava, que nem se fosse ácido queimando. Nessa hora, Dona Jurema conseguiu reagir. Virou as costas e correu que nem alma que o diabo carrega. As sandálias voaram dos pés no segundo passo, mas ela nem percebeu. Correu pisando em pedra, em espinho, em tudo que tinha no caminho. Os pés se cortaram nas pedras afiadas, mas a dor era nada perto do medo que sentia. Atrás dela, ouvia o riso da Dona Sebastiana. Um riso gelado que parecia vir de debaixo da terra, das profundezas do inferno. Era um riso sem alegria, cheio de rancor e sede de vingança. E junto com o riso, vinham os passos, sempre os passos arrastados se aproximando. Corre, Jurema, corre, mas não adianta correr da culpa. A voz ecoava pela noite que nem trovão distante. A culpa vai te seguir onde você for. Dona Jurema chegou na casa ofegante, o coração quase saindo pela boca, as pernas tremendo que nem vara verde. Entrou correndo, trancou a porta com ferrolho, fechou todas as janelas e foi se benzer no oratório que tinha na sala, na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida que a mãe tinha deixado de herança. Acendeu todas as velas que tinha em casa, encheu um copo com água benta que guardava numa garrafa pequena e ficou a noite inteira rezando. Rezou Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha e todas as orações que sabia de cor. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o terço de madeira que o padre tinha benzido na festa da padroeira. Mas mesmo com todas as orações, mesmo com toda a proteção, os barulhos lá fora continuaram. Passos no terreiro de chão batido, unhas compridas arranhando a parede de adobe, sussurros na janela do quarto, palavras que ela não conseguia entender, mas que faziam o sangue gelar. De vez em quando, ouvia batidas na porta. Não eram batidas normais, de alguém que quer entrar. Eram batidas ritmadas, que nem música fúnebre, sempre na mesma cadência. Toc-toc, toc-toc, toc-toc. Entre uma batida e outra, ouvia a voz da Dona Sebastiana chamando: Jurema, Jurema, abre a porta, Jurema, vamos conversar. Mas Dona Jurema não abriu. Ficou encolhida no canto da sala, embaixo do oratório, com o terço na mão e a água benta do lado.
Toda vez que ouvia a voz, jogava umas gotas de água benta na direção da porta e rezava mais forte. As horas passaram que nem anos. O relógio de parede, uma herança do pai que tinha mais de 50 anos, batia as horas com seu tic-tac constante. 00:00, 1h, 2h, 3h. E os barulhos lá fora continuavam, às vezes mais forte, às vezes mais fraco, mas sempre ali, lembrando que ela não estava sozinha. Quando o galo cantou, anunciando o primeiro clarão do dia, os barulhos pararam de uma vez. Dona Jurema esperou o sol sair completamente, esperou a luz dourada da manhã banhar o terreiro antes de abrir a porta. Lá fora, o cenário era de guerra. No terreiro tinha pegadas molhadas que levavam da cerca até a varanda da casa. Pegadas de pé descalço, pequeninha, que eram igualzinha às da Dona Sebastiana. Mas não eram pegadas normais. Onde elas passavam, a grama tinha murchado e a terra ficado preta que nem carvão. Na parede da casa tinha marcas de unha que desciam da janela até o chão. Arranhões fundo na madeira que pareciam ter sido feitos por garra de bicho grande. E na porta, na altura onde seria o rosto de uma pessoa, tinha uma marca estranha. Uma marca redonda, molhada, que cheirava a decomposição. Dona Jurema limpou tudo com água sanitária misturada com água benta, mas as marcas não saíram completamente. Ficaram ali que nem cicatriz, lembrando sempre daquela noite terrível. Nos dias que se seguiram, Dona Jurema tentou continuar a vida normal. Cuidou das galinhas, regou a horta, atendeu as pessoas que vinham buscar remédio. Mas não era mais a mesma. Estava sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando ver alguma coisa que não deveria estar ali. E as visitas começaram a aparecer toda noite, sempre na mesma hora, quando o sol se punha e a escuridão tomava conta da serra. Dona Sebastiana vinha caminhando pela mata gemendo e chamando o nome da Dona Jurema. A princípio, ela só ficava na beirada da mata, parada entre as árvores que nem sentinela sinistra. Mas conforme os dias passavam, ela foi se aproximando mais. Na segunda noite veio até a cerca, na terceira até o terreiro, na quarta até a varanda. E Dona Jurema percebia que a cada noite que passava, Dona Sebastiana estava mais forte, mais real, mais aterrorizante. Na quinta noite, ela não apareceu. Dona Jurema ficou esperando, mas nada. Pensou que talvez tivesse acabado, que a alma da amiga tivesse finalmente descansado. Dormiu tranquila pela primeira vez em quase uma semana. Foi numa noite terrível de lua nova, quando a escuridão era completa e nem as estrelas conseguiam furar o breu do céu, que Dona Jurema acordou com o barulho de alguém andando dentro de casa. Levantou da cama com muito cuidado, o coração já disparando no peito. As tábuas do chão rangiam embaixo dos pés descalço, cada passo parecendo um tiro na quietude da noite. Espiou pela fresta da porta do quarto, aquela fresta que ela nunca tinha consertado e que agora se revelava uma bênção. Na sala escura, iluminada apenas pela luz fraca que vinha das brasas da lareira que ela sempre deixava acesa, conseguiu ver uma sombra se movendo devagar. Era Dona Sebastiana, mais real do que nunca, parada na frente do oratório onde ficavam os santos. Ela mexia nos objetos sagrados com suas mãos de caveira, virando as imagens de cabeça para baixo, apagando as velas, uma por uma. Por que você não me ajudou direito? A voz dela encheu a casa, saindo das paredes, do teto, do chão, de todo lado ao mesmo tempo. Era como se a própria casa tivesse ganhado voz. Por que deixou eu morrer sofrendo que nem animal? Dona Jurema não conseguiu responder. Ficou agarrada no batente da porta, tremendo que nem folha seca no vento de outono. Viu, quando a figura virou na direção do quarto, os olhos vazios, fixo nela que nem duas brasa negra. Agora eu vou te mostrar como é sofrer de verdade. A temperatura da casa despencou, que nem se tivesse aberto a porta da geladeira do inferno. Dona Jurema viu o próprio hálito sair em fumaça branca e um gelo terrível subiu pelos pés, pelas pernas.
tomando conta do corpo inteiro, que nem água gelada subindo. As paredes da casa começaram a suar uma água escura que escorria que nem lágrima. O cheiro de decomposição ficou mais forte, misturado com cheiro de enxofre e flores podres. Era um cheiro que fazia ânsia, que parecia grudar na garganta e não sair mais. Dona Sebastiana começou a andar na direção do quarto. Cada passo dela no chão de madeira fazia um barulho oco, que nem caixão sendo fechado ou terra caindo em cova funda. Dona Jurema quis gritar, mas a voz não saiu. Quis correr, mas as pernas não obedeciam. Era como se ela tivesse virado pedra. À medida que Dona Sebastiana se aproximava, seu aspecto ia ficando mais terrível. A pele podre caía aos pedaços, mostrando os ossos embaixo. Vermes saíam e entravam pelos buracos do rosto que nem se fosse casa deles. O vestido branco estava agora completamente podre, grudado na carne que nem segunda pele. Você lembra quando eu implorei? A voz dela agora saía diretamente da boca podre, com pedaços de carne caindo junto. Lembra como eu chorei pedindo para você me dar alguma coisa para acabar com aquela dor? E Dona Jurema lembrava sim. Lembrava de cada detalhe daquele dia terrível. Dona Sebastiana tinha chegado de tardinha, quando o sol já estava baixo. Chegou cambaleando, apoiada numa vara de pescar que tinha achado no caminho. Os olhos dela eram de louca de dor, vidrados que nem olho de peixe morto. A dor, Jurema, a dor não para nunca. Ela tinha sussurrado, caindo numa cadeira velha que Dona Jurema tinha no quintal. É que nem fogo queimando por dentro, queimando sem parar. Dona Jurema tinha feito o chá de sempre, erva de Santa Maria, hortelã, um pouquinho de folha de maconha que ela usava para os casos mais graves. Mas viu nos olhos da amiga que não ia adiantar. A dor era maior, mais funda, vinha lá do fundo da alma. Foi quando Dona Sebastiana fez o pedido que ela nunca conseguiu esquecer. Jurema, você não tem nada mais forte? Alguma coisa que me faça dormir para sempre? Dona Jurema sabia o que a amiga estava pedindo. Sabia que era um pedido de misericórdia, de alguém que não aguentava mais viver daquele jeito. E sabia também que podia ajudar. Conhecia plantas que podiam dar esse tipo de sono. Receitas antigas que as avós passavam em segredo. Mas teve medo. Medo da responsabilidade, medo de ser descoberta, medo de carregar aquele peso na consciência. E por causa desse medo, mandou Dona Sebastiana embora só com o chá fraco que não ia adiantar nada. Eu te implorei. Dona Sebastiana estava agora na porta do quarto, a cara podre, a poucos centímetros da cara da Dona Jurema. Implorei como nunca tinha implorado nada na vida, e você me negou a única coisa que eu precisava. Foi então que Dona Jurema se lembrou de uma coisa que a própria Dona Sebastiana tinha ensinado anos atrás, numa conversa sobre assombração e alma penada. Para se livrar de espírito vingativo, tinha que aceitar a culpa de coração aberto e pedir perdão verdadeiro, sem desculpa nem justificativa. Juntou as últimas forças que tinha e falou, a voz saindo fraca, mas firme. Sebastiana, me perdoa mesmo. Eu podia ter ajudado você e não ajudei. Tive medo de me meter em encrenca, medo de carregar sua morte nas costas. Mas o medo não justifica nada. Eu deixei você sofrer quando podia ter acabado com seu sofrimento. A figura parou na porta do quarto. Os olhos vazios pareceram piscar e, por um momento, Dona Jurema viu um lampejo da mulher boa que Dona Sebastiana tinha sido em vida. O rosto podre se suavizou um pouquinho e a voz que saiu foi mais parecida com a voz que ela conhecia. Eu sei que você teve medo, Jurema. Eu sei. Mas na hora da dor, a gente não pensa direito. A gente só quer que pare. O corpo de Dona Sebastiana começou a ficar menos sólido, mais transparente. A temperatura da casa foi voltando ao normal devagar, e o cheiro de podridão foi sumindo. Você era minha amiga, minha comadre. Eu confiei em você.
E eu traí essa confiança, admitiu Dona Jurema, as lágrimas começando a escorrer. Traí por medo, por egoísmo. Me perdoa, Sebastiana. Me perdoa se você conseguir. E então, que nem fumaça no vento, ela foi sumindo. Primeiro as pernas, depois o corpo, depois os braços. Por último, o rosto. Mas antes de desaparecer completamente, ela sussurrou com a voz que Dona Jurema se lembrava dos tempos bons. Obrigada por ter cuidado de mim durante todos esses anos. E obrigada por me falar a verdade agora. Isso era tudo o que eu precisava ouvir. A casa voltou ao normal. A temperatura subiu, os barulhos da noite voltaram. Grilo cantando, coruja piando, vento balançando as árvores. Dona Jurema ficou sentada na cama até o sol nascer, chorando baixinho. Não de medo, mas de tristeza e alívio. Tristeza pela amiga que tinha perdido e pela dor que ela tinha carregado mesmo depois da morte. E alívio por finalmente ter falado a verdade que estava guardada no peito há meses. Desde aquela noite, Dona Sebastiana nunca mais apareceu. As marcas na parede da casa foram sumindo com o tempo, que nem se nunca tivessem existido. O terreiro voltou a ter grama verde e as galinhas voltaram a ciscar tranquilas. Mas Dona Jurema mudou por dentro e por fora. Começou a ser mais carinhosa com os doentes que procuravam ela. Ficava mais tempo conversando, fazendo companhia, ouvindo as queixas e os medos. E quando via que alguém estava sofrendo demais, quando via nos olhos da pessoa aquele mesmo desespero que tinha visto nos olhos de Dona Sebastiana, ela não hesitava mais. Aprendeu que às vezes a maior caridade não é curar, mas é aliviar o sofrimento de quem não tem mais cura. Aprendeu que o medo de se meter em encrenca é pequeno perto da dor de quem a gente ama. E aprendeu que carregar a culpa de uma omissão dói muito mais que carregar a responsabilidade de uma ação. O povo da região conta que, nas noites de lua nova, ainda dá para ouvir um gemido baixinho vindo da mata que cerca a casa da Dona Jurema. Mas não é gemido de sofrimento, não. É gemido de alívio, de gratidão. De uma alma que finalmente encontrou paz depois de muito tempo perdida entre este mundo e o outro. E Dona Jurema, ela continua lá na casinha dela, com seus 70 anos nas costas e as mãos ainda firmes para cuidar de quem precisa. Mas agora, toda vez que o sol se põe e a neblina desce pela serra, ela acende uma vela no oratório e faz uma oração especial. Uma oração para Dona Sebastiana, pedindo que ela descanse em paz no colo de Deus e agradecendo pela lição que aprendeu naquelas noites de terror. Porque às vezes os mortos voltam não para fazer mal, mas para ensinar alguma coisa importante para os que ficaram. E a lição de Dona Sebastiana foi clara que nem água de nascente. Nunca é demais dar um pouquinho mais de amor e atenção para quem está precisando. E quando o sofrimento é grande demais, às vezes a maior prova de amor é ajudar alguém a encontrar paz, mesmo que isso signifique carregar um peso pesado na consciência. Porque a gente nunca sabe quando vai ser a última chance de mostrar para alguém que a gente se importa de verdade. Nas bandas da Chapada dos Veadeiros, onde o cerrado se estica que nem mar verde, sem fim, e os buritizal fazem sombra para os viajantes cansados, tinha um homem que todo mundo conhecia por Zé da Ponte. Era um sujeito de seus 50 anos, meio curvado pelas costas, com bigode grisalho sempre aparado e mãos grossas de tanto trabalhar com madeira e ferro. O Zé morava sozinho numa casinha simples, na beira do córrego São Bartolomeu, bem onde a estrada de terra fazia uma curva perigosa antes de cruzar a ponte de madeira que ele mesmo tinha construído uns 20 anos atrás. A ponte não era grande coisa, só umas tábuas grossa apoiada em mourão de aroeira, mas era a única passagem segura para quem vinha da cidade e ia para o sítio do outro lado do córrego. Era trabalho do Zé cuidar da ponte.
Todo dia ele verificava se as tábuas estavam firmes, se os mourão não tinham apodrecido, se a correnteza não tinha carregado alguma coisa que pudesse danificar a estrutura. Em troca, o pessoal que usava a ponte sempre deixava algum trocado numa lata velha que ele pendurou num poste, ou trazia alguma coisa para ele, um frango, uns ovos, uma garrafa de pinga, essas coisas. O Zé tinha jeito com madeira e metal. Quando não estava cuidando da ponte, ficava consertando coisa para a molecada da redondeza. Endireitava roda de bicicleta, soldava panela furada, fazia cabo novo para enxada quebrada. Era um homem quieto, de poucas palavras, mas sempre disposto a ajudar quem precisasse. A casa dele ficava estrategicamente posicionada. Da janela da cozinha, ele conseguia ver a ponte inteira e um pedaço bom da estrada dos dois lados. Durante o dia sempre tinha movimento. Caminhão levando gado, carro dos fazendeiros, bicicleta dos meninos indo para a escola na cidade. Mas de noite a coisa mudava de figura. A estrada ficava deserta, só quebrada de vez em quando por algum motorista corajoso ou bêbado que se arriscava a dirigir no escuro. Foi numa noite de setembro, quando o tempo estava seco que nem palha e a lua cheia iluminava o cerrado que nem lampião grande no céu, que tudo começou. O Zé estava na varanda fumando seu cigarro de palha antes de dormir, quando viu os farol de um carro descendo a ladeira na direção da ponte. Não era coisa estranha. Às vezes, aparecia viajante perdido, caminhoneiro que tinha saído tarde da cidade, esse tipo de gente. Mas tinha alguma coisa diferente naqueles farol. Eles balançavam demais, que nem se o motorista tivesse bebido ou estivesse com sono. O carro era um Fusca azul velho dessas décadas de 70, parou bem no meio da ponte. O motor morreu e ficou tudo quieto. Zé esperou uns minutos, achando que ia ser só problema mecânico, coisa comum naquelas bandas. Mas o tempo foi passando e nada do carro voltar a andar ou do motorista sair para ver o que estava acontecendo. Depois de uns 15 minutos esperando, Zé apagou o cigarro no batente da varanda e foi ver se podia ajudar. Levou a lanterna grande que usava para trabalhar de noite e caminhou pela estrada de terra até chegar na ponte. O Fusca estava parado bem no meio, atravessado que nem se o motorista tivesse perdido o controle na última hora. As portas estavam fechadas, os vidros embaçados, mas dava para ver que tinha alguém no banco da frente. Zé bateu no vidro do motorista. Ô, companheiro, tá tudo bem aí dentro? Precisa de ajuda? Não houve resposta. A pessoa lá dentro não se mexeu. Zé bateu de novo, mais forte dessa vez, fazendo o carro balançar um pouco. Ei, acorda aí, você tá bem? Foi aí que ele percebeu o cheiro. Era um cheiro doce e enjoativo que vinha de dentro do carro. Um cheiro que ele conhecia bem dos tempos que trabalhava no matadouro da cidade, antes de se mudar para a beira do córrego. Era cheiro de sangue, muito sangue. Zé tentou abrir a porta, mas estava trancada. Usou um arame que sempre carregava no bolso para destrancar. A porta abriu com um rangido sinistro e o cheiro ficou muito mais forte. A lanterna iluminou o interior do carro e o que Zé viu fez o estômago dele revirar. No banco do motorista tinha um homem de uns 40 anos, vestido com roupa social, já encharcada de sangue. Tinha um buraco do tamanho de uma moeda grande bem no meio da testa, e sangue escorrido escorria pela cara e pelo pescoço, empoçando no colo e no banco. Mas o mais estranho é que o homem tinha os olhos abertos, fixo na estrada à frente, que nem se ainda estivesse dirigindo. E nas mãos, agarrado que nem se a vida dependesse disso, ele segurava um papel amassado. Zé sentiu o mundo girar. Em 50 anos de vida, nunca tinha visto um morto de perto, muito menos um morto com ferimento de bala na cabeça. As pernas amoleceram e ele teve que se apoiar na porta do carro para não cair. Meu Deus do céu, sussurrou, fazendo o sinal da cruz. O que é que aconteceu aqui? Foi quando ele notou que o motor do carro ainda estava quente.
quente demais para um carro que tinha chegado há 15 minutos. E outra coisa estranha, não tinha marca de sangue no banco ou no volante, só na roupa do morto, como se ele tivesse sido baleado em outro lugar e depois colocado no carro. Zé pegou o papel da mão do morto, que estava rígida que nem pau seco. Era uma folha de caderno, escrita com letra tremida, que nem se a pessoa tivesse escrito correndo ou com medo. Não consegui chegar a tempo. Eles descobriram tudo. Desculpa, Mariazinha. Cuida da Pedrinha para mim. O dinheiro está escondido debaixo do pé de manga no fundo do quintal. Não deixa eles pegarem nossa filha. Embaixo da mensagem estava assinado: Antônio Ferreira da Silva. Zé não conhecia nenhum Antônio Ferreira, mas o nome Mariazinha lembrou ele de alguma coisa. Tinha uma Maria que morava do outro lado do córrego, numa casinha pequena com a filha pequena. Ela aparecia de vez em quando para comprar coisa no armazém do seu Joaquim, sempre apressada, sempre olhando por cima do ombro, que nem se tivesse medo de alguma coisa. O que fazer com aquela situação? Zé sabia que tinha que avisar a polícia, mas o delegado mais próximo ficava a 40 quilômetros dali, na cidade, e não tinha telefone por aquelas bandas. Teria que esperar até o amanhecer para mandar recado com algum viajante. Por enquanto, não podia deixar o carro parado no meio da ponte. Outras pessoas podiam aparecer durante a noite e o susto ia ser terrível. Com muito cuidado, Zé arrastou o corpo do Antônio para o banco do carona. Ligou o motor, que pegou na primeira tentativa, coisa estranha para um carro daqueles, e dirigiu o Fusca até sua casa, estacionando nos fundos, escondido atrás do galinheiro. Passou a noite toda sem dormir, fumando cigarro atrás de cigarro na varanda, olhando para a ponte e se perguntando que história era aquela. Quem era o Antônio? Por que tinha sido morto? E quem eram eles que tinham descoberto tudo? Quando o sol nasceu e o primeiro caminhão de leite passou pela ponte, Zé pediu para o motorista avisar o delegado na cidade sobre o que tinha acontecido. Disse que ia ficar cuidando do corpo até a polícia chegar, mas quando voltou para o fundo da casa para ver o carro, levou o maior susto da vida. O Fusca estava lá, mas vazio. O corpo do Antônio tinha desaparecido. Só restava uma poça de sangue seco no banco do carona e aquele cheiro doce e enjoativo que parecia ter grudado no estofado. Zé procurou por todos os lados. No mato, na beira do córrego, até no galinheiro. Nada. O morto tinha sumido que nem fumaça no vento. A única coisa que sobrou foi o papel com a mensagem que Zé tinha guardado no bolso da camisa. Quando o delegado chegou de tarde, junto com 2 soldados da polícia militar, não encontraram rastro nenhum do corpo. Só o carro vazio e a poça de sangue seco. O delegado, um homem gordo e suado, que parecia não acreditar muito na história do Zé, fez umas perguntas, anotou alguma coisa num caderninho e foi embora, levando o Fusca rebocado. Deve ter sido só pesadelo, seu Zé, disse ele antes de partir. Essa solidão todas fazem a cabeça da gente pregar peça, mas Zé sabia que não tinha sido pesadelo. Tinha o papel para provar. E tinha também aquele cheiro de morte que parecia ter grudado na pele dele e não saía com banho nenhum. Naquela noite, quando tudo voltou ao normal e a ponte ficou deserta de novo, Zé resolveu ir até a casa da tal Mariazinha do outro lado do córrego. Queria entregar o papel e ver se ela sabia alguma coisa sobre o que tinha acontecido. A casa dela ficava uns 2 quilômetros depois da ponte, numa estradinha de terra que serpenteava entre pequenos sítios e roças de milho. Era uma casinha simples, de tijolo sem reboque, com um quintal pequeno cercado por mourão de madeira. No fundo do quintal, Zé viu um pé de manga grande, igualzinho ao que estava mencionado no papel. Bateu na porta e esperou. Demorou um pouco, mas finalmente apareceu uma mulher de uns 30 anos, magra, com cara cansada e olho inchado de tanto chorar. Ela segurava uma menininha de uns 5 anos no colo, uma criança bonita com cachinhos pretos e olho grande e assustado. "Boa noite, Dona Maria", disse Zé, tirando o chapéu da cabeça.
Desculpa incomodar essa hora, mas eu preciso falar com a senhora sobre uma coisa importante. A mulher ficou tensa na hora, apertando a menina no peito. O que é que o senhor quer? Tá tarde, e eu não estou esperando visita. É sobre o Antônio, disse Zé baixinho, vendo a cara da mulher ficar branca que nem papel. Antônio Ferreira da Silva. A mulher soltou um gemido baixo e se apoiou no batente da porta. A menina começou a chorar, que nem se sentisse o desespero da mãe. Ele tá morto, né? Sussurrou ela, a voz tremendo que nem folha no vento. Eu sabia que eles iam pegar ele. Zé entrou na casa a convite dela e contou tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Mostrou o papel com a mensagem e viu a mulher chorar que nem criança quando leu as palavras do marido. Ele estava tentando voltar para casa, soluçou ela. Estava fugindo daqueles homem maldito que queriam matar ele por causa do dinheiro que ele viu eles escondendo. A história que ela contou era complicada. Antônio trabalhava como caminhoneiro para uma empresa de transporte da cidade. Num dia, fazendo uma entrega numa fazenda distante, ele tinha visto os patrão escondendo uma quantia grande de dinheiro numa casa abandonada. Era dinheiro de venda de gado roubado, coisa que todo mundo desconfiava, mas ninguém conseguia provar. Antônio ficou sabendo demais. Os homens da empresa descobriram que ele tinha visto o esconderijo e decidiram que ele precisava morrer antes que abrisse a boca para a polícia. Ele tentou fugir com a família, mas eles conseguiram pegar ele na estrada antes que chegasse em casa. Mas como é que ele chegou na ponte dirigindo se estava morto? Perguntou Zé, sem entender. Maria balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrima. Meu Antônio sempre disse que se morresse longe de casa, ia dar um jeito de voltar para se despedir da gente. Ele devia estar desesperado para chegar aqui, para me dar essa mensagem. Zé sentiu um arrepio subir pela espinha. Começava a entender que tinha presenciado alguma coisa que não era desse mundo. O morto tinha voltado para cumprir uma promessa, para cuidar da família mesmo depois da morte. Vocês vão ficar bem aqui? Perguntou ele. Esses homens não vão vir atrás de vocês? Já saí daqui, disse Maria, secando os olhos com a barra da saia. Amanhã cedo vou para a casa da minha irmã lá para o Mato Grosso. E antes de sair, vou pegar o dinheiro que o Antônio escondeu. Ele sempre dizia que se alguma coisa acontecesse com ele, era para usar aquele dinheiro para recomeçar a vida em outro lugar. Zé ajudou ela a cavar embaixo do pé de manga. Lá estava uma lata de biscoito enterrada, cheia de dinheiro velho, mas ainda bom. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para Maria e a filha começarem vida nova longe dali. Antes de ir embora, Zé perguntou: Dona Maria, a senhora acredita que o Antônio voltou mesmo depois de morto para trazer essa mensagem? Ela ficou quieta por um tempo, balançando a filha que tinha adormecido no colo. Acredito sim, seu Zé. Meu Antônio era homem de palavra. Se prometeu que ia voltar mesmo que precisasse sair da sepultura para isso. Zé voltou para casa naquela noite com a cabeça cheia de pensamento. Não era homem de acreditar em assombração, mas o que tinha presenciado não tinha explicação normal. Um morto dirigindo um carro para entregar uma mensagem de despedida era coisa de filme de terror, mas tinha acontecido bem na frente dele. Nos dias seguintes, a notícia do desaparecimento do corpo se espalhou pela região. Uns diziam que tinha sido bicho do mato que carregou, outros falavam em assombração. Mas a maioria preferia não falar no assunto, que nem se fosse coisa perigosa demais para se comentar. Zé continuou cuidando da ponte, mas agora sempre ficava alerta quando via farol de carro à noite. Toda vez que um carro passava devagar demais ou parava no meio da ponte, o coração dele disparava, lembrando daquela noite terrível. Uma semana depois do acontecido, 3 homens de terno apareceram na casa do Zé. Era um homem grande, com cara de poucos amigos e jeito de quem não estava ali para brincadeira. Escuta aqui, seu Zé, disse o mais velho, um sujeito careca com cicatriz no queixo.
A gente soube que você andou falando por aí sobre um tal de Antônio Ferreira. É melhor você esquecer que viu qualquer coisa, entendeu? E se acontecer alguma coisa com você, continuou o outro, um homem alto e magro que nem vara seca, vai ser só mais um acidente na estrada. Essas pontes velhas são perigosas, às vezes desaba sem aviso. Zé entendeu o recado na hora. Eram os homens que tinham matado o Antônio e agora queriam garantir que ele não ia abrir a boca para ninguém. Mas não falou nada, só balançou a cabeça concordando. Depois que eles foram embora, Zé ficou pensando no que fazer. Podia denunciar eles para a polícia, mas não tinha prova nenhuma. E mesmo se tivesse, quem ia acreditar numa história de morto que dirige carro? Foi naquela mesma noite que as aparições começaram. Zé estava na varanda fumando quando viu os farol conhecidos descendo a ladeira. Era o mesmo Fusca azul, dirigido pela mesma figura curvada no volante. O carro parou no mesmo lugar de antes, bem no meio da ponte. Dessa vez, Zé não foi ver o que era. Ficou na varanda, observando de longe. Viu quando a porta do motorista se abriu sozinha e uma figura saiu do carro. Era o Antônio, com o mesmo buraco na testa e a mesma roupa ensanguentada. Ele caminhou até a beira da ponte e ficou ali parado, olhando na direção da casa onde a família tinha morado. Ficou assim por uns 15 minutos, que nem se tivesse esperando alguma coisa. Depois voltou para o carro, fechou a porta e o Fusca sumiu na escuridão, que nem se nunca tivesse estado ali. A partir daquela noite, a aparição se repetiu toda semana. Sempre na mesma hora, sempre no mesmo lugar. O Fusca azul aparecia, o Antônio saía e ficava olhando na direção da antiga casa da família. Às vezes, ele caminhava um pouco pela ponte, que nem se estivesse procurando alguma coisa. Mas nunca tentava falar com Zé, nem fazer nenhum mal. Com o tempo, Zé foi perdendo o medo. Percebeu que o Antônio não era a assombração malvada, só era um homem morto que não conseguia descansar direito. Talvez porque a justiça não tinha sido feita. Talvez porque os assassinos dele ainda estavam livres por aí. Foram os próprios assassinos que acabaram com as aparições, sem saber. Acontece que eles não conseguiram ficar quietos. Continuaram com o esquema de roubo de gado, ficaram gananciosos e começaram a roubar demais. A Polícia Federal entrou no caso e, numa operação grande, prendeu toda a quadrilha. Na noite que saiu na rádio a notícia da prisão dos homens, Zé viu o Fusca pela última vez. O Antônio saiu do carro como sempre, mas dessa vez ele olhou diretamente para a casa do Zé e acenou com a mão, que nem se tivesse agradecendo. Depois disso, entrou no carro e foi embora para nunca mais voltar. Zé continuou cuidando da ponte por mais alguns anos, até que a prefeitura construiu uma ponte nova de concreto e ele perdeu o emprego. Mas nunca esqueceu da história do Antônio Ferreira, o morto que voltou para cuidar da família. Às vezes, quando contava a história para os amigos no boteco da cidade, o povo achava que ele estava inventando. Mas Zé sabia que era tudo verdade. Tinha vivido aquilo na pele. Tinha sentido o cheiro de morte dentro daquele carro. Tinha visto o desespero de uma alma que não conseguia descansar. E aprendeu uma lição importante: que o amor de verdade não acaba com a morte. Que pai e marido de verdade continua protegendo a família, mesmo do além, mesmo que isso signifique voltar do mundo dos mortos para cumprir uma última promessa. Hoje em dia, quando Zé passa pela ponte nova de concreto, ele mora numa casinha na cidade agora, perto dos netos, sempre para um minutinho, e olha para onde ficava a ponte velha de madeira. E às vezes, principalmente nas noites de lua cheia, ele tem a impressão de ver uns farol distante parados, bem onde a ponte antiga ficava. Mas pode ser só coisa da idade, como diz a filha dele, ou pode ser que ainda tem alma por aí que não consegue descansar direito, esperando que a justiça seja feita completamente. Zé prefere acreditar na segunda opção, porque aprendeu que existem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar com a razão, mas que fazem todo sentido quando a gente pensa com o coração.
Nos confins da Serra da Mantiqueira, onde as montanhas se perdem no horizonte que nem mar de pedra, e a neblina gruda nas encostas que nem fantasma preguiçoso, tinha uma mulher que o povo conhecia por Dona Lindaura. Era uma senhora de seus 60 e poucos anos, cabelo branco que nem algodão sempre penteado para trás, olho azul desbotado pelo tempo e mãos que pareciam conhecer todo tipo de trabalho que existe. Dona Lindaura era costureira. Não dessas costureira comum que faz bainha e conserta rasgo, não. Ela fazia vestido de noiva, de festa, roupa de batizado. Tinha dedos abençoados para lidar com linha e agulha e sabia bordar que nem anjo. As mulheres da região toda guardavam dinheiro o ano inteiro só para encomendar um vestido com a Dona Lindaura. A casa dela ficava numa encosta suave da serra, cercada por cafezal que se estendia até onde a vista alcançava. Era uma casa grande para mulher sozinha. 3 quartos, sala ampla, cozinha espaçosa e uma oficina nos fundos onde ela trabalhava. Na oficina tinha 3 máquinas de costura, 2 Singer antigas que tinham sido da mãe dela e uma mais nova que tinha comprado na cidade. E um monte de mesa cheia de tecido, linha, botão e todo tipo de aviamento. Dona Lindaura tinha fama de fazer milagre com tecido. Pegava uma mulher gordinha e deixava ela que nem princesa. Pegava uma menina sem graça e transformava ela numa boneca. Sabia exatamente onde apertar, onde alargar, onde colocar um detalhe para valorizar o que tinha de bom e esconder o que não prestava. Mas se tinha uma coisa que Dona Lindaura fazia melhor que tudo, era vestido de noiva. Ela dizia que cada noiva era única e cada vestido tinha que contar a história daquela mulher. Ficava horas conversando com as clientes, perguntando da família, do noivo, dos planos para o futuro. Só depois é que começava a desenhar e a escolher o tecido. Era um sábado de maio, quando o frio começava a apertar na serra e as manhãs amanheciam cobertas de cerração, que a primeira cliente estranha apareceu na porta da Dona Lindaura. Era uma moça nova, de uns 20 e poucos anos, muito bonita, mas com um ar tristonho que não combinava com a idade. Tinha cabelo preto comprido, pele branca que nem leite e olho escuro que pareciam carregar alguma mágoa funda. Vestia um vestido simples, meio fora de moda, e não usava nenhuma joia ou enfeite. "Boa tarde, Dona Lindaura", disse a moça, a voz saindo baixa que nem sussurro. "Meu nome é Isadora. Eu queria encomendar um vestido de noiva." Dona Lindaura convidou ela para entrar e sentar na sala. Ofereceu café, biscoito de polvilho, mas a moça disse que não queria nada. "Quando é o casamento, minha filha?" perguntou Dona Lindaura, pegando o caderno onde anotava os pedidos. "É daqui a um mês", respondeu Isadora. "No dia 15 de junho. Dona Lindaura franziu a testa. Um mês era tempo apertado para fazer vestido de noiva, principalmente se fosse coisa elaborada. Mas ela não gostava de desapontar as clientes. "E como você quer que seja o vestido? Já pensou no modelo?" Isadora tirou um desenho do bolso. Era um desenho feito à mão, bem detalhado, de um vestido lindo que nem conto de fada. Tinha manga comprida de renda, saia rodada que descia até o chão, corpete bem ajustado e um véu longo que parecia flutuar no ar. "Nossa, que lindo!" exclamou Dona Lindaura, examinando o desenho. "Você mesma que desenhou?" "Desenhei sim. Sempre sonhei com esse vestido desde menina." Tinha alguma coisa estranha no desenho. As linhas eram perfeitas demais, os detalhes minuciosos demais, que nem se tivesse sido feito por alguém com muito tempo e muito cuidado. E tinha uma coisa no desenho que incomodava a Dona Lindaura, mas ela não sabia dizer o que era. "E o tecido? Já escolheu?" Isadora pôs a mão numa sacola que trazia e tirou de lá o tecido mais bonito que Dona Lindaura já tinha visto na vida. Era um cetim branco que brilhava que nem pérola, tão macio que parecia seda de casulo. E junto com o cetim veio renda antiga, daquelas rendas de bilro que as avós faziam e que não se achava mais em lugar nenhum. "Meu Deus,
Que coisa linda, disse Dona Lindaura, passando a mão no tecido. Onde você conseguiu isso? Era da minha avó, respondeu Isadora. Ela guardou a vida toda esperando que eu casasse. Dona Lindaura pegou o tecido para examinar melhor e sentiu uma coisa estranha. O tecido estava gelado que nem se tivesse ficado na geladeira e tinha um cheiro diferente. Não era cheiro ruim, mas era um cheiro que ela não conseguia identificar. Cheirava a flores velhas, perfume antigo, alguma coisa que fazia ela lembrar de casa fechada há muito tempo. E o noivo? Perguntou ela, tentando quebrar o clima esquisito que tinha se formado. Como ele se chama? Os olhos da Isadora ficaram mais tristes ainda. Benedito Almeida Santos. A gente se conhece desde criança, mas só agora vai dar certo a gente se casar. Que bom, minha filha. Amor de infância é o mais bonito que tem. Isadora sorriu pela primeira vez, mas foi um sorriso melancólico que não chegou nos olhos. Elas acertaram o preço. A moça pagou na hora, em dinheiro velho, mas bom, e marcaram as provas. A primeira seria na quarta-feira seguinte, para ver como estava ficando o corpo do vestido. Depois que Isadora foi embora, Dona Lindaura ficou na sala por um tempo, olhando o desenho e o tecido. Tinha alguma coisa que não batia certo naquela história, mas ela não sabia o que era. A moça parecia triste demais para alguém que ia se casar. E aquele tecido era bonito demais para ser verdade. Mas trabalho era trabalho, e Dona Lindaura sempre cumpria o que prometia. Passou o resto do fim de semana cortando o tecido e começando a montar o vestido. Era um trabalho delicado que exigia toda a sua atenção e habilidade. Conforme ia trabalhando, foi percebendo coisas estranhas. O tecido parecia ter vida própria. Às vezes, quando ela ia cortar uma parte, tinha a impressão de que o tecido se movia sozinho, fugindo da tesoura. E a renda antiga era tão delicada que parecia que ia se desfazer no ar, mas ao mesmo tempo era resistente que nem arame. Na segunda-feira, quando estava costurando as mangas, teve a primeira visão. Dona Lindaura estava concentrada no trabalho, a luz da tarde entrando pela janela da oficina, quando de repente viu uma sombra passar pela parede. Levantou a cabeça para ver o que era, mas não tinha nada lá. Voltou para o trabalho, achando que tinha sido passarinho ou qualquer coisa assim, mas a sombra voltou. Dessa vez era mais nítida, mais real. Era a sombra de mulher, com cabelo comprido e vestido longo. A sombra se movia devagar pela parede, que nem se tivesse caminhando, mas não tinha ninguém ali para fazer aquela sombra. Dona Lindaura sentiu um frio na barriga. Largou a costura e ficou olhando para a sombra, que continuou se movendo até desaparecer na parede oposta. Deve ser coisa da minha cabeça, murmurou ela, voltando para o trabalho. Muito café e pouco sono. Mas, no fundo, sabia que não era coisa da cabeça dela. Em 60 anos de vida, nunca tinha visto sombra sem dono. Na terça-feira, as coisas ficaram piores. Dona Lindaura estava bordando os detalhes do corpete quando ouviu passos no corredor. Eram passos leves, de mulher, vindo na direção da oficina. Ela parou de bordar e ficou escutando. "Quem tá aí?" gritou, mas ninguém respondeu. Os passos pararam bem na porta da oficina. Dona Lindaura olhou, mas não tinha ninguém. A porta estava aberta, o corredor vazio, mas ela jurava que tinha ouvido alguém andando ali. Foi quando viu as pegadas. No chão de madeira do corredor tinha marcas molhadas que nem pegadas de pé descalço. Pegadas pequenas, delicadas, que levavam da sala até a porta da oficina e paravam ali. Dona Lindaura seguiu as pegadas com o olhar e viu que elas não eram de água comum. Eram marcas escuras, que cheiravam a terra molhada e flores murchas. O mesmo cheiro que tinha sentido no tecido da Isadora. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Ficou virando na cama, pensando nas sombras, nos passos, nas pegadas molhadas. Tinha alguma coisa muito errada com aquela encomenda, mas não sabia o que fazer. Já tinha começado o trabalho.
já tinha recebido o dinheiro. E, além do mais, o vestido estava ficando lindo que nem sonho. Na quarta-feira, dia da primeira prova, Isadora chegou pontualmente às 2 da tarde. Dona Lindaura tinha preparado tudo na oficina. O vestido numa forma, espelho grande, banquinho para a moça subir. "Nossa, como tá ficando lindo!" exclamou Isadora quando viu o vestido. Mas Dona Lindaura percebeu uma coisa estranha. Quando Isadora falou, não saiu vapor da boca dela, mesmo fazendo frio naquele dia de maio. Era como se ela não tivesse calor no corpo. "Vamos experimentar", disse Dona Lindaura, tentando ignorar a sensação esquisita. Isadora se trocou atrás do biombo e vestiu o vestido. Quando saiu de lá, Dona Lindaura ficou sem fala. A moça estava absolutamente deslumbrante. O vestido caía perfeitamente no corpo dela, cada curva valorizada, cada detalhe no lugar certo. Parecia uma boneca de porcelana, uma princesa de conto de fada. Mas teve uma coisa que fez o sangue da Dona Lindaura gelar. No espelho grande da oficina, ela via o vestido claramente, via cada detalhe da costura, cada bordado, mas não via a Isadora dentro dele. O vestido estava ali, em pé, perfeito, mas vazio, como se fosse um vestido fantasma. Dona Lindaura esfregou os olhos, achando que estava vendo coisa. Olhou de novo para o espelho. Mesma coisa. O vestido lindo, mas sem ninguém vestindo. "Tá tudo certo, Dona Lindaura?" perguntou Isadora, notando a cara espantada da costureira. Tá sim, minha filha. Só que você não tá aparecendo no espelho." Isadora sorriu, mas foi um sorriso triste que nem chuva de outono. "Ah, isso. Eu não apareço em espelho há muito tempo, desde que morri." As pernas da Dona Lindaura amoleceram que nem gelatina derretida. Ela se segurou na mesa de costura para não cair. Como é que é?" "Eu morri, Dona Lindaura. Morri no dia do meu casamento há 50 anos, no dia 15 de junho de 1973. A oficina ficou gelada que nem frigorífico. Dona Lindaura sentia o próprio hálito sair em fumaça e os dedos ficaram duros de frio. Mas como?" Isadora começou a contar a história dela e, conforme ia falando, o vestido ia ficando mais transparente, mais etéreo. "Eu e o Benedito éramos namorados desde os 15 anos. Família dele não gostava de mim. Dizia que eu não prestava para casar com filho de fazendeiro rico. Mas a gente se amava de verdade. Daquele amor que não acaba nunca." A voz dela ecoava na oficina que nem se viesse de muito longe. "Quando completei 21 anos, o Benedito pediu minha mão para o meu pai. Marcamos o casamento para o dia 15 de junho, na igrejinha do povoado. Eu estava tão feliz que nem dormia direito de tanta ansiedade." Dona Lindaura ouvia tudo que nem se tivesse hipnotizada. Não conseguia mexer nem um músculo. Mandei fazer meu vestido de noiva com a costureira da cidade. Era igualzinho a esse aqui, do mesmo jeito que sempre sonhei. Na véspera do casamento, fui buscar o vestido e trouxe para casa para experimentar uma última vez. Os olhos da Isadora encheram de água, mas as lágrimas que saíram não eram lágrima comum. Eram gotas cristalinas que sumiam no ar antes de chegar no chão. Mas na madrugada do dia do casamento, pegou fogo na casa. Um incêndio terrível que consumiu tudo. Eu estava no quarto, vestindo o vestido de noiva quando as chamas chegaram. Não consegui sair. Morri ali mesmo, vestida de noiva, esperando a hora de ir para o altar. Dona Lindaura sentiu as lágrimas escorrerem pela cara. Era uma história triste demais para ser verdade, mas ela sabia que era tudo real. "E o Benedito?" conseguiu perguntar. Ficou desesperado. Tentou me salvar, mas não conseguiu. Depois disso, nunca mais foi o mesmo. Nunca casou, nunca conseguiu amar ninguém. Morreu solteiro, há 10 anos, ainda me esperando. Isadora se aproximou da Dona Lindaura e ela pôde sentir um frio que vinha do corpo da moça.
Um frio que não era só de temperatura, mas de ausência de vida. Agora nós dois estamos mortos, Dona Lindaura, e finalmente podemos nos casar. Mas eu preciso de um vestido novo, porque o meu queimou junto comigo. Por quê? Porque eu, gaguejou Dona Lindaura. Porque você tem mãos abençoadas, porque faz vestido com amor, com carinho, e porque é a única costureira da região que tem habilidade para fazer um vestido para uma noiva morta. O vestido da Isadora começou a brilhar com uma luz fraca, prateada, que nem luz de lua cheia. Era a coisa mais bonita e mais assustadora que Dona Lindaura já tinha visto. O casamento vai ser no cemitério da cidade, na madrugada do dia 15 de junho, à meia-noite em ponto. Você vai levar o vestido lá para mim? Dona Lindaura não sabia o que responder. Parte dela queria correr, se esconder, fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas outra parte, a parte que sempre teve pena dos apaixonados, sentia vontade de ajudar aquela alma penada a encontrar sua paz. Eu não sei se consigo. Por favor, implorou Isadora, e a voz dela agora saía cheia de eco, que nem se viesse de dentro de uma caverna. 50 anos eu estou esperando esse momento. 50 anos sonhando com o dia que vou poder me casar com o meu Benedito. Dona Lindaura olhou nos olhos da moça e viu tanto amor, tanta saudade, tanto sofrimento, que o coração dela amoleceu. Tá bem, sussurrou. Eu levo. Isadora sorriu. E dessa vez foi um sorriso de verdade, cheio de gratidão e alívio. Obrigada, Dona Lindaura. A senhora está fazendo a caridade mais linda do mundo. E então, que nem fumaça no vento, ela desapareceu. O vestido caiu no chão vazio e Dona Lindaura ficou sozinha na oficina gelada, tremendo de frio e de medo. Nos dias seguintes, ela continuou trabalhando no vestido, mas agora era diferente. A sombra na parede tinha sumido, os passos no corredor não apareceram mais. Era como se Isadora tivesse encontrado paz ao saber que o vestido ia ficar pronto. Dona Lindaura pôs todo o seu amor e habilidade naquele trabalho. Cada ponto era dado com carinho, cada detalhe bordado com capricho. Sabia que estava fazendo alguma coisa especial, alguma coisa que ia além da costura comum. O vestido ficou pronto na véspera do casamento. Era a coisa mais linda que ela já tinha feito na vida. O cetim brilhava que nem estrela, a renda parecia ter sido tecida por anjo. Era um vestido digno de princesa, digno de uma noiva que tinha esperado 50 anos pelo seu momento. Na madrugada do dia 15 de junho, Dona Lindaura pegou o vestido, embrulhou com cuidado e saiu de casa. O cemitério ficava a uns 2 quilômetros da casa dela, numa estradinha de terra que serpenteava entre pasto e cafezal. Era uma noite estranha. Não tinha lua, mas o céu estava cheio de estrela que brilhavam mais forte que o normal. O ar estava parado, sem vento nenhum, e um silêncio pesado cobria a serra que nem manto. Quando chegou no cemitério, Dona Lindaura viu que não estava sozinha. No meio do Campo Santo, perto de 2 sepulturas antigas, tinha 2 figuras esperando. Uma era Isadora, vestida com o vestido simples que usava quando veio encomendar o trabalho. A outra era um homem alto e magro, de uns 70 anos, com cabelo branco e jeito respeitoso. Dona Lindaura, chamou Isadora, acenando para ela. A senhora veio, que alegria! Dona Lindaura se aproximou com cuidado. O homem se apresentou. Muito prazer, dona. Eu sou Benedito. Queria agradecer pela senhora ter ajudado minha noiva. A voz dele era suave, educada, mas tinha aquele eco estranho das vozes dos mortos. Dona Lindaura entregou o vestido para Isadora, que o recebeu com tanto carinho que nem se fosse um tesouro. Obrigada, Dona Lindaura. A senhora não imagina o quanto isso significa para mim. Isadora se afastou e foi se trocar atrás de uma árvore grande. Quando voltou, Dona Lindaura ficou sem fala. O vestido ficava ainda mais lindo na noiva morta do que tinha ficado na prova.
Isadora parecia flutuar, que nem se fosse feita de luz e sombra ao mesmo tempo. O casamento aconteceu ali mesmo, no meio do cemitério. Não tinha padre, não tinha convidado, não tinha música. Só os dois mortos se olhando com tanto amor que fazia o ar em volta brilhar. Eles se deram as mãos, mão fria que nem gelo, mas que se encaixavam perfeitamente, e falaram os votos que tinham guardado no coração por 50 anos. Isadora, disse Benedito, a voz tremendo de emoção. Eu te amo desde o primeiro dia que te vi. Esperei por você a vida inteira e agora vou esperar pela eternidade. Benedito, respondeu Isadora, as lágrimas cristalinas escorrendo pela cara. Você é minha alma gêmea, meu amor verdadeiro. Agora que estamos juntos de novo, nada mais vai nos separar. Eles se beijaram, e quando os lábios se tocaram, uma luz dourada envolveu os dois. Era uma luz quente, aconchegante, que fez o cemitério inteiro brilhar que nem se tivesse pegado fogo de alegria. Dona Lindaura assistiu tudo com o coração apertado de emoção. Nunca tinha visto amor tão verdadeiro, tão puro, tão eterno. Depois do beijo, os dois noivos se viraram para ela. Muito obrigada, Dona Lindaura, disse Isadora. A senhora fez o vestido mais bonito do mundo. Foi uma honra, respondeu Dona Lindaura, enxugando as lágrimas. Vocês merecem ser felizes. Benedito se aproximou e pôs uma coisa na mão dela. Era uma moeda de ouro antiga, pesada, com desenho que ela nunca tinha visto. É pouco perto do que a senhora fez por nós, disse ele, mas é dado com gratidão eterna. E então, de mão dada, os dois começaram a se afastar. Conforme caminhavam, foram ficando mais transparentes, mais etéreos, até que viraram só uma luz dourada que subiu para os céus e sumiu entre as estrelas. Dona Lindaura ficou sozinha no cemitério, segurando a moeda de ouro e sentindo uma paz profunda no peito. Tinha ajudado duas almas a encontrarem seu descanso eterno. Tinha costurado não só um vestido, mas o final feliz de uma história de amor que tinha durado além da morte. Quando voltou para casa, guardou a moeda numa caixinha especial e nunca mais falou sobre aquela noite para ninguém. Mas continuou costurando com ainda mais carinho, sabendo que cada vestido que fazia podia ser parte da história de alguém. Uns meses depois, soube que o cemitério tinha ganhado duas flores novas. Bem no lugar onde tinha sido o casamento, nasceram duas roseiras que ninguém plantou. Uma com rosa branca, outra com rosa vermelha. E as rosas dessas duas roseiras nunca murchavam, nunca perdiam a cor. Floresciam o ano inteiro que nem se fossem alimentadas por amor eterno. O povo da região começou a ir no cemitério para ver as rosas milagrosas. Diziam que quem rezava ali com fé conseguia encontrar o amor verdadeiro. E Dona Lindaura, toda vez que passava por lá, sorria baixinho, sabendo que tinha ajudado a criar aquele milagre. Ela continuou costurando até os 80 anos, sempre fazendo vestido de noiva com carinho especial. Dizia que cada noiva era uma Isadora, cada casamento era uma chance de amor eterno. E quando as clientes perguntavam por que os vestidos dela ficavam tão bonito, ela respondia: porque eu coso com amor, minha filha. E amor verdadeiro nunca acaba, nem depois da morte. Dona Lindaura morreu dormindo, aos 85 anos, com a agulha ainda na mão e um vestido de noiva pela metade na máquina. Dizem que no dia do enterro dela, apareceram duas mulheres no cemitério, uma jovem vestida de noiva, outra mais velha de roupa simples, que puseram flores brancas no caixão dela antes de sumir que nem fumaça. E até hoje, quando alguma costureira da região está com dificuldade para fazer um vestido de noiva complicado, às vezes encontra o trabalho mais adiantado na manhã seguinte, que nem Simão Invisível tivesse ajudado durante a noite. Porque o amor verdadeiro cria milagres que atravessam a barreira entre a vida e a morte. E quem ajuda o amor a se realizar nunca é esquecido, nem neste mundo, nem no outro.